A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o presbítero Tiago Luiz Pereira. Quero dar mais uma dica sobre nós interpretarmos e entendermos melhor a palavra de Deus. A primeira dica é a respeito dos dicionários e enciclopédias bíblicas. É muito bom, muito interessante você, estudioso da palavra de Deus, você ter um dicionário bíblico ou se não uma enciclopédia bíblica, a qual a enciclopédia ela é mais abrangente, porque ela não vai trazer somente o significado daquela palavra bíblica, mas também ela vai dar um resumo, vai dar outras referências aonde aquela palavra ela se encontra. Então é muito bom, é indispensável você possuir um dicionário ou uma enciclopédia bíblica. Outro recurso também que nos ajudam muito no estudo da palavra de Deus são as chaves bíblicas. O que são chaves bíblicas? A chave bíblica são as palavras-chave. Então, quando nós vamos preparar um sermão temático, ou vamos estudar um tema, um ensinamento dentro da palavra de Deus, você pode perguntar, mas como eu vou saber desse assunto decorrendo por toda a Bíblia Sagrada? Será que eu vou ter que ler toda a Bíblia e ir separando e escolhendo as palavras que trazem aquele mesmo versículo, aquele mesmo assunto? Por isso a importância da chave bíblica. Por exemplo, vamos falar a respeito da oração. Então, logo de cabeça, sabemos algumas passagens que falam a respeito da oração. Mas quando você pega a chave bíblica, você vai lá na letra O e você vai achar lá a palavra oração. E quando você achar a palavra oração, logo abaixo vai estar muitos versículos que falam sobre a oração. E ali você vai poder ler as referências e fazer um melhor estudo a respeito do tema oração. A respeito quando vamos falar da salvação, em Jesus Cristo e todas as consequências que ela nos traz. Então, quando nós lançamos, ou vamos à chave bíblica e colocamos ali, por exemplo, sobre a fé, como eu disse no outro vídeo. Então, quando você olhar lá na letra F e você lá achar a palavra fé, vai aparecer muitos outros versículos a qual estão relacionados à fé. Nós vamos dar um ensinamento, por exemplo, sobre a importância da obediência, de obedecer aos pais, obedecer às autoridades, obedecer aos pastores e por aí vai. Então, quando você vai na chave bíblica, você vai lá na letra O e acha a palavra obediência ou o verbo obedecer. Então, o que vai acontecer? Ali vai estar registrado vários versículos bíblicos que vão falar a respeito da obediência. Então, você vai abrindo os textos, vão lendo os versículos onde contém a palavra obediência, a palavra obedecer, e ali você vai estruturando aquela mensagem. Então, isso vai te ajudar, porque você vai falar de um assunto que não está somente no versículo, que é o tema, o básico, o versículo-chave que você leu, mas você vai poder então discorrer por toda a Bíblia sobre o tema, sobre a oração, sobre a obediência, sobre a alegria e tantas outras palavras que são palavras-chave para o estudo da palavra de Deus, porque a Bíblia ela tem infinitos estudos, vamos dizer assim, tudo que nós imaginarmos sobre a nossa caminhada aqui na Terra, a Bíblia Sagrada nos fala. Outro assunto também interessante é nós falarmos sobre os comentários bíblicos. Existem as Bíblias de estudo, que nos rodapé da Bíblia tem algumas explicações, mas o bom mesmo é nós possuirmos um comentário bíblico, versículo por versículo. E aí nós temos alguns que são muito bons para a nossa compreensão da palavra de Deus, porque você vai ler os versículos e ali você vai ter um auxílio extra para compreender, para entender melhor a palavra de Deus. Então tenha uma enciclopédia bíblica, um dicionário, onde você vai buscar o significado da palavra dentro daquele contexto que nós falamos no outro vídeo. Você vai possuir então uma chave bíblica,
Você pode comprar, ou até mesmo nesses aplicativos de celular, você vai lá na área pesquisa e você coloca ali a palavra e aperta para buscar. E vários versículos que contêm aquela palavra vão aparecer, e assim você vai fazer um amplo estudo sobre aquela palavra. Outro detalhe também que eu acabei de dar é a respeito dos comentários. Tem coisas que nós lemos e junto com o contexto, daquele momento, nós conseguimos compreender, mas existe o contexto cultural, como eu já disse, existe tantos outros contextos que estão enraigados ali naquela passagem, que nós não conseguimos entender e compreender. Então, quando nós lemos um comentário bíblico, versículo por versículo, vai nos expandir, vai nos fazer a compreensão melhor daquilo qual nós estamos lendo. Então Deus agraciou e abençoou muitos homens com grande sabedoria, inteligência e iluminação na palavra de Deus. Então, fazendo isso, você será um bom, estudioso da palavra de Deus e vai crescer mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.